Então, pessoal, no primeiro vídeo dessa série, a gente contou um pouco da história do ADVPL e o link vai estar aqui na descrição para vocês. Agora nós vamos conversar sobre os desafios de evoluir a linguagem ADVPL. E essa é a primeira pergunta aqui para o time. Tá diretamente ligada a você ter que manter um legado, né? Então, um legado que é o nosso diferencial, às vezes nos ancora para evoluir, porque cada coisa que a gente faz não pode quebrar o que já existe. Então, a gente consegue hoje rodar o mesmo código que rodava 20 anos atrás, rodando em browser, rodando em telefone, rodando nessas coisas. Eu acho que até antes do próprio ADVPL, o que rodava lá atrás em Clipper, em FiveWin, hoje também roda em ADVPL. O nosso maior desafio é esse e o tempo, né? A velocidade. A gente também não pode demorar um ano para lançar um negócio, porque a tecnologia é muito rápida. Então é uma mistura de tempo com dificuldade e o legado para trás. Bacana. E agora uma pegadinha para vocês. Dado o cenário atual, onde a gente tem linguagens novas a cada 6 meses, linguagens antigas como JavaScript conseguiram vir do front-end para o back-end, dado esse cenário, como é que a gente consegue atrair novos desenvolvedores aqui para o ADVPL? É um desafio. É um desafio porque somos proprietários, então assim, a linguagem ela não tem tanta divulgação como as outras normalmente têm, né? Então a gente vê que essas linguagens elas acabam surgindo porque elas têm ampla aplicação em diversos cenários, né? Então é o nosso desafio de trazer essa mesma ideia para o próprio ADVPL, que, por exemplo, não é incomum que os nossos clientes tenham times de desenvolvimento lá dentro também. Então, trazer novos recursos para a linguagem, acho que esse é o maior desafio da Thaís, inclusive, que acompanhem o desenvolvimento dessas linguagens que hoje... Acho que esse é um ponto que às vezes não tenha ficado claro, né? Assim, não é só o time da TOTS que usa a linguagem, a plataforma, o nosso cliente usa, né? Sim. Ele pode desenvolver um subproduto que roda dentro do nosso produto. Ele pode não, né? Ele desenvolve. Ele desenvolve. Ele consegue, na verdade, né? Ele usa tudo que o nosso desenvolvedor da ADVPL usa aqui, ele usa na casa dele, né? Aí eu acho que a Juliane podia ajudar a gente a dar essa visão, ela que é um coder da ADVPL aí. Pra mim, o mais difícil é quando a gente quer trazer coisas de fora pra cá. Então, por exemplo, ano passado, a gente foi pro TDC. Eu fui pro TDC, muita gente aqui da TOTS foi. E aí, assisti diversas palestras, várias pessoas falando sobre libs diferentes, coisas de teste unitário. E aí, quando você pensa no ADVPL, nós temos que fazer tudo. Então, eu tenho que acionar a tecnologia ou mesmo como framework, criar libs para isso. Então, para mim, isso é um desafio, porque coisas, se você programa em web, o TypeScript tem um monte de coisa pronta. Você você não precisa ficar fazendo. Aqui não. O ADVPL tem essa, como você falou, é uma faca de dois gumes. Então, de um lado, a gente tem a linguagem que é nossa e de outro lado, ela é nossa. Então, se a gente quiser se equiparar ao mercado e trazer coisas, somos nós que temos que fazer também. Mas também é uma oportunidade, né? A gente consegue ver o que todo mundo tem de melhor e tentar fazer um catado ali das melhores qualidades e trazer pra gente também e entregar pro cliente, entregar pro cliente interno, que é o nosso caso, né? Os maiores clientes também são internos, então acho que é bem por aí. Acho que é importante falar pro cliente, não é tão fácil quanto parece, né? Não, com certeza. Principalmente pelo que o Robson falou, assim, o respeito ao legado, que é o nosso maior mote, eu acho que, da linguagem, cara, às vezes nos prende bastante na evolução. Então, ter que manter a compatibilidade sempre com o que a gente fez há 4, 5, 10 anos atrás, que eu tô aqui há 13, então... Não, e é bacana falar também, esse legado é pro cliente também. Claro. O cliente tem lá relatórios que estão rodando há 15, 20 anos e que ele não quer mexer em uma virada de versão. O que o próprio Robson falou, o cliente tem time de TI lá dentro, vários. Desenvolvem módulos lá dentro, a gente não pode reescrevem. Do dia pra noite a gente não pode acabar decidindo que vamos mudar tudo. Então que não é bem por aí. Não é mais desse jeito, que a linguagem virou case sensitive, a gente não pode decidir. Coloquei tipo um parâmetro na primeira linha, um parâmetro novo. Não tem jeito. Mas tá na moda, linguagem case sensitive, beleza. Não tem como, não senão tem como. A gente zoa tudo que a gente escreveu até hoje. O que acontece, né? Às vezes acaba passando, a gente faz alguma coisa nova e chega no cliente e a gente, cara, coisas que ninguém visitava há muito tempo, o cliente fala, opa, mas eu usava. Isso, né? Então, parou de funcionar. Parou de funcionar. Aproveitando esse gancho, essa semana mesmo me questionaram, eu tava falando de MVC para um pessoal, e aí eu falei de um método e falei, olha, eu acho que daria para retornar um melhor, se eu pudesse fazer, eu trocaria o retorno desse método.
Aí falaram assim, por que você não troca? Eu falei, porque eu não posso. Não Se pode. eu trocar o retorno desse método, todos os fontes que estão esperando que retorne um numérico, se eu começar a retornar um lógico, eu vou lascar todo mundo. Então, às vezes a gente olha e fala, eu quero mudar, mas eu tenho que mudar de uma forma que eu não quebre tudo que está funcionando. Eu disse que eu ia voltar para essa pergunta. Qual que é a sua estimativa de linhas de código em ADVPL O escritas? Robson, 30 milhões? 30 milhões, mas fala diferente. O Robson comentou 30 milhões. Eu apurei mais ou menos por baixo, pelo coverage que a gente roda lá com a lib padrão, mas... Vai, tirando o comentário, pode não me ser. vem com comentário não de 50 linhas, vai. Mas acho que com certeza mais de 10 milhões é fato. Então, É fato. Isso sem contar as linhas de código que estão no cliente. Sim, Só as linhas isso de não dá código pra nossa, gente comentar. Isso é só de produto padrão. Padrão. Cara, e a próxima pergunta acho que só o Laércio sabe, cara. Quantos clientes tem o Proteus, cara? Eu não sei se a gente Cara, sabe, não. eu 10 mil. apuro... 10 mais mil? de 11 mil já. Já 10 estamos em mil. mais de 11 mil. Na verdade, isso é um número flutuante até pelo tipo da licença, né? Tem uma licença full que o cara pode usar o produto que ele quiser. Então, é um número estimado, mas é Sim. mais de 10 mil. Bacana. É legal a gente falar que tem desenvolvedora DVPL, provavelmente, ou pode ter em todos esses clientes. Sim. Então, quando a gente, é difícil contratar alguém que desenvolve DVPL, até é difícil contratar alguém que desenvolve DVPL, mas porque as pessoas não veem a oportunidade Potencial, que tem. Porque, na verdade, você tem uma oportunidade de trabalhar na TOTUS e em todos os clientes da TOTUS, que é muita gente. Isso fica exponencial quando a gente fala de todos E os todo clientes. tipo de empresa, né? Que usa a Isso. solução. Então, é um mercado absurdo. Você não é assim. obrigado a ficar trabalhando em empresa de TI. Não, mas falando de carreira, falando de desenvolvedora DVPL, eu, por exemplo, eu comecei aqui na TOTS. Eu entrei, aprendi a DVPL e fiquei. E não sei se estou muito errada na minha visão, mas eu acho que das duas, uma. Ou você vem pela TOTS ou você vem pelo cliente. Então, ou você entra na TOTS e começa a programar a DVPL aqui, ou você entra no cliente, porque o cliente te contratou, mesmo você não sabendo, você fala que sabe, mas na verdade você sabe mais ou menos, e entra lá e aprende a DVPL e acontece muita troca de alguém sair da TOTS pro cliente, também o cliente vir pra cá. Tirando essas duas, eu não sei muito bem de onde outra forma você conseguiria. Acho que acaba acontecendo isso com um monte de empresa que usa uma linguagem específica. Isso aí não é culpa de ser linguagem proprietária. Tem Exato. outras empresas no Brasil que usam linguagens que são restritas, que não usam Java, que é famosinho, .NET, Isso. usam uma Tem coisa... um alemão lá que usa uma linguagem que é específico dele. Isso, né? Ó, já deu Não até queria urticária de você citar, falar isso. Não parar vamos por falar aí. o nome, Não, mas o Fala próprio por aí. mercado que vocês trabalham, que é o C de C, é estritamente Super restrito. restrito. Super restrito. Super restrito. Inclusive para contratar. Não apenas para trabalhar, como Até para contratar também. pra gente é difícil encontrar pessoas fluentes em C++ e que consigam fazer plataforma. Porque às vezes ele vem de uma base bem diferente, uma base embarcada, uma base acadêmica. Quando ele se depara com uma plataforma onde você tem um servidor de aplicação, você tem um compilador, você tem uma aplicação client-server, enfim, ele às vezes fica meio perdido. Sim. É sempre, né? Quase Bacana. sempre. Quase sempre. Não tem, raramente a gente encontra, raramente acho que nunca. É. A gente encontra gente que tem experiência com isso antes de vir trabalhar com a gente. Então é mais o que sofre o pessoal para programar DVPL, a gente também sofre quando a gente contrata a gente C++, é a mesma coisa. Bacana, vamos entrar um pouquinho então no techniquez da linguagem. Vamos falar de algumas curiosidades do ADVPL. Eu gostaria de começar falando um pouquinho do CodeBlock. Quem explica o CodeBlock? A Thaís explica o que Codeblock. Você... Programadora DVPL explica Não, não, não. Codeblock. A Thaís Codeblock. conhece a cozinha do CodeBlock. Vamos lá, vamos começar com ela. Acho que a melhor explicação de um CodeBlock é que ele é uma função sem nome. Então ele fica lá, um pedaço de código escrito no meio do código. Ele é separado por separadores específicos da linguagem, mas isso é completamente irrelevante. O importante é que lá dentro desses separadores tem um trecho de código que é executado como se fosse uma função. Ele pode ser executado de qualquer parte do código sem nenhum problema. Principalmente de interface, né? Então, isso quer dizer que Agora a o gente... uso não é comigo, eu sou mãe da cozinha. Então isso quer dizer que a gente tem o lambda e função anônima de JavaScript há 20 anos, então. É isso que você está falando para nós. Então, pessoal, agora vocês entenderam o que é o CodeBlock. A segunda, vamos falar um pouquinho sobre macro. O que é a macro execução? Agora eu passo para você. A macroexecução, ela é como é que eu vou explicar de uma forma... Ele é um CodeBlock montado dinamicamente. Então, você consegue, dado uma Vamos descer um necessidade... pouquinho a régua. Um Sim. pouquinho menos tecniquez agora. Tá. Menos? Te vira, querido. Então, é uma chamada de função que você não faz com ela declarada em tempo de compilação. Ela é em tempo de execução. Então, essa é a diferença. Ela não existe até a hora que ela vai ser executada. Exato.
Agora vamos falar um pouquinho sobre procedural. Não me pergunta o que é isso. Pediram para eu fazer essa pergunta. O que é procedural? A ideia dessa pergunta era, a gente começou com o negócio Ah, você sabia das procedural perguntas? toda- Eu não sabia Claro, das perguntas. Sei Tô de menos tudo. preparado que você. sei de tudo. A nossa linguagem começou totalmente procedural, mas como a gente disse, a gente tem que vir evoluindo. Então, apareceu orientação a objeto, aparece coisa Agora eu nova. entendi. É. Agora eu Sucesso. entendi. Então aí a gente teve que disponibilizar esse recurso, porque senão os programadores da DVPL pensam o quê? Não vou programar esse negócio não é legal, Não não, é tem legal, orientação a objeto. não Na é sexy. faculdade é orientação a objeto, é sucesso, orientação a objeto. Então a gente tem que aderir a essas coisas que tem no mercado e colocar na nossa linguagem, não tem jeito. Então é por isso que tá essa pergunta aí. Bem, pessoal, agora a gente vai para o último bloco. Vamos falar um pouquinho sobre o futuro do ADVPL e o que esperar também do setor de framework. Quero ver vocês lá, hein?